Tudo bom, alunos do sexto ano? Aqui é o professor Jones Pobel, professor de ciências. Nesse momento, vamos falar de duas coisas importantíssimas de entender como nós, seres vivos, conseguimos obter energia. Então, existem dois processos aonde, dentro do grupo dos reinos dos seres vivos, alguns fazem, que é a respiração, Todos os seres vivos, boa parte deles fazem a respiração celular, e a fotossíntese. Vamos começar a entender por que nós temos que fazer esses dois processos. Primeiro, para obter energia. Então, aqui eu tenho o nosso ser vivo do reino animal, que é meu gatinho, Ele vai fazer o quê? Respiração celular. Para que? Obter energia. Os animais, eles são seres heterotróficos. O que quer dizer isso? Precisam obter energia através da caça, da busca. Então, são chamados de seres heterotróficos e fazem respiração celular. Então, eles obtêm energia através da busca do alimento e no processo junto com a respiração celular, tá? Seres heterotróficos, tá bom? Nosso gatinho aqui e todos os outros animais precisam respirar para obtenção de energia. O que se respira no ar, O ar ele é completo, ele possui vários gases, mas na respiração celular nós vamos usar quem? O gás oxigênio, tá bom? Já no reino de outro grupo de seres vivos, e o exemplar que eu tenho aqui é minha querida planta. Então, aqui nós temos, uma planta, a babosa, que eu coloquei nesse vasinho, Estou cuidando direitinho, adoro plantas. Já as plantas que pertencem ao reino Plantae fazem o processo de respiração celular também, mas a sua obtenção de energia, ou a fabricação de energia é através da fotossíntese. Isso, são seres autotróficos para produzir seu alimento e utilizam o processo da fotossíntese. Então, hoje nós vamos estudar esses dois processos, um pouco, e a relação entre eles, respiração celular e a fotossíntese. Lembrando que todos os seres vivos, eles vivem numa cadeia, Uma cadeia de troca, Então, as nossas plantas, no processo de fotossíntese, vão liberar o quê? O gás oxigênio, aonde os animais precisam, na sua respiração celular, obter o gás oxigênio. Já os animais vão liberar, após a respiração celular, o gás carbônico, aonde as plantas, para fazerem a fotossíntese, além da luz, precisam absorver o gás carbônico junto com a água para fazer seu alimento, para crescer através do processo de fotossíntese. Então, as plantas são autotróficos, já os animais heterotróficos, tá bom? Dessa forma que eles obtêm energia e fabricam o seu alimento. Vamos entender um pouco mais? Então, nós temos aí a fotossíntese, que é de extrema importância a gente entender essa relação. Observe que tem os animais, sendo representado pelo cãozinho aí, e uma árvore representando as plantas, bom? E aí observe que tem o Sol emitindo a radiação solar e a relação que o reino vegetal, ou reino também das algas, que são os protistas, que também são fotossintetizantes, algumas delas, as algas marinhas, fazem esse processo de obtenção de energia e liberação de substância. Então, há uma troca íntima entre os animais e as plantas. Então, nós temos aí
que as plantas se desenvolvem e vão liberar o quê? Para os animais? Oxigênio. E essa fórmula química, C6H12O6, é a fórmula da glicose, que é o alimento. Então, nós, seres heterotróficos, precisamos se alimentar, buscar o alimento, como eu falei no início da apresentação, apresentando o meu gatinho, né? Esses alimentos vão estar onde? Nas plantas. As plantas produziram esse alimento, produziram a glicose. Então, as plantas dão para os seres vivos, né? Porque eles fazem parte da cadeia alimentar, as plantas, a energia necessária. E ela obteve essa energia através do processo chamado fotossíntese. É o único ser vivo, né, que utiliza a luz, sintetiza junto com sua matéria, faz o processo da fotossíntese. Então, são seres autotróficos, produzem o seu próprio alimento e ainda fornece para os outros seres vivos. Já os animais absorveu a glicose, o oxigênio que é necessário para a respiração celular. Vai liberar o que para o ambiente que vai servir para as plantas? O CO2, que é um resíduo da nossa respiração celular. E mais água também. Então, esse é o início desse conteúdo para a gente ter um entendimento sobre a relação da respiração e a fotossíntese. Tá bom? Então, todo o ser vivo precisa de energia para continuar existindo. E por isso que nós se alimentamos, conforme eu falei. O alimento fornece o combustível necessário para o nosso corpo realizar atividades fundamentais, como respirar, manter o ritmo dos batimentos cardíacos. As plantas acontece o mesmo também. Como? Elas precisam da energia para crescer e continuar vivas. Só que, ao contrário dos animais, as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Fotossíntese, seres autotróficos. Isso é feito pelo quê? Está aí a palavra. Então, nós temos que entender que ocorre essa necessidade das plantas produzirem seu alimento através da fotossíntese. São chamados de seres autotróficos. E o que tem de especial na fotossíntese dentro desses seres vivos para realizar fotossíntese? É uma estrutura, uma pigmentação chamada clorofila. Mais que as plantas tenham cores vermelhas, amarelas, mas possui a clorofila. A clorofila, que é a estrutura dentro da célula, né, que é capaz de fazer esse processo de fotossíntese. Obter a energia luminosa, estocar essa energia luminosa junto com o gás carbônico, mais água que foi absorvido, né, através das raízes e produzir a glicose, o alimento necessário, que é o açúcar para que a planta possa crescer e desenvolver. Bom? Então, uma estrutura que tem dentro das células chamada clorofila, que faz com que a fotossíntese funcione. E aí nós temos que quando respiramos, consumimos o quê? O gás oxigênio, presente na atmosfera, que foi liberado pelos seres fotossintetizantes, né? Aí, quando a gente utiliza o gás oxigênio, nós vamos liberar o gás carbônico, que é essencial para a sobrevivência dos seres fotossintetizantes. Então, esse processo, né, químico chamado fotossíntese, que é feito pelas folhas das plantas, ele é responsável para continuar a purificação do ar. Então, por isso que nós temos que defender todos os seres fotossintetizantes, as florestas, as árvores, plantar mais árvores, né, o reino vegetal. Mas nós vamos aprender também que grande parte da produção do oxigênio no nosso planeta é feito por outros seres vivos que vivem no mar, que são as algas marinhas, que fazem fotossíntese também. Bom? A gente não pode também achar... Tem uma história aí que fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. Na verdade, os seres marinhos, algas, que fazem fotossíntese, elas produzem mais, liberam mais oxigênio para a atmosfera do que a própria floresta amazônica. Lá no final nós vamos ver isso aí. Então, só para a gente entender um pouco mais,
Fotossíntese é a energia. Então, as plantas aproveitam a energia solar para se desenvolver, aonde nós temos a substância chamada clorofila para absorver a radiação luminosa. Absorvendo, consegue transformar quem? O gás carbônico, né, que está presente no ar, que foi liberado pelos seres heterotróficos, né? Mas a água que foi absorvida das raízes. Então, extrema importância plantas ter água no seu solo. As plantas precisam de água no seu solo para absorver, mais que seja um cacto, né? O solo precisa ter um pouco de água. A estrutura do cacto, né, que é tipo a planta que eu apresentei para vocês, é o do grupo dos cactos. Mas aqueles cactos mesmo que vivem no deserto, o seu caule é verde. Ali faz a fotossíntese. E observe que o próprio caule, quando chove, ele absorve a umidade do ar para ter essa água necessária. E a fotossíntese vai produzir o quê? O açúcar, que é a glicose, que é o resultado da glicose que serve para produzir alimento para as plantas e para quem for consumir também as plantas. Então é uma necessidade e uma troca muito grande de energia entre os seres vivos, tá bom? E aí nós vamos entender, né, que a energia solar, quando fica armazenada nas plantas, elas transformam, né, através do processo de fotossíntese, em alimento que vai alimentar outros seres vivos. E aí nós temos o quê? A cadeia alimentar, onde plantas pertencem à base da cadeia alimentar, onde os animais com fome, né, comem as plantas, são os animais chamados herbívoros. Já os animais que comem os outros animais são os carnívoros. Mas observe que a energia estava acumulada onde? Nas plantas. Passou para os animais herbívoros, que comem as plantas. Depois a energia passou para os animais carnívoros. Então tem uma relação muito estreita na cadeia alimentar e na sobrevivência de todos os seres vivos. A respiração solar e a fotossíntese. É uma conexão total entre os organismos vivos que realizam esses processos, tá bom? E aí mostrando as unidades que possui a pigmentação clorofila, que é responsável pela fotossíntese. Então aí é uma imagem para a gente ter essa noção, né? E aí nós vamos entender esse fenômeno da fotossíntese que está nessa imagem, né? Então nós temos aí o número 1, fotossíntese somente ocorre onde há luz solar. Então é um processo onde ocorre a luz solar, precisa e vai ocorrer a fotossíntese. O gás carbônico vem do ar, que entra através das folhas. As folhas contêm um pigmento chamado que? Clorofila, que guarda a energia solar. As raízes das plantas reúnem a água sugando do solo. As folhas usam a clorofila e a luz solar para trocar a água e o gás carbônico em comida ou açúcar para a planta, que é a glicose. O oxigênio, que é o resíduo que as plantas vão liberar, liberam para o ar para que os outros seres vivos, os heterotróficos, utilizem. Então está aí o processo bem explicado, né, sobre o fenômeno da fotossíntese. E aí, uma perguntinha para os nossos alunos do sexto ano, para entender um pouco melhor essa matéria. Você sabia? Então, a descoberta da fotossíntese, ela foi Foi lá no século XVII, onde o cientista, alquimista, né, utilizou aí em 5 anos de pesquisa, onde ele molhou, regou uma planta, né, e calculou o peso do desenvolvimento do que tinha do solo com a água e o desenvolvimento da planta. Então, foi possível entender que a absorção de nutrientes da planta não é o solo puro. Precisa de quê? De água. Então, nossas plantas vão crescer, vão se desenvolver quando nós temos o solo rico em água também. Tá bom? E aí, aquela informação que eu falei com vocês, a Amazônia, o pulmão do mundo? É uma pergunta. Então, todo mundo já ouviu falar que a Amazônia seria o pulmão do mundo,
né, na manutenção dos níveis de oxigênio da Terra. Mas pesquisas recentes descobriram que realmente são as algas marinhas que fazem fotossíntese que têm contribuído cada vez mais com a parte do oxigênio no planeta Terra. Então, eles que produzem mais oxigênio, liberando para a atmosfera. Então, por isso que nós temos que cuidar dos nossos oceanos, não poluir, né? Não destruir as florestas, que é de extrema importância, e os oceanos também. E aí, as algas marinhas, que pertencem ao reino protista, não são plantas, não é reino plantar, é protista, elas são divididas em algas vermelhas, verdes ou pardas. Microalgas e macroalgas. Microalgas é aquelas que a gente só consegue ver na primeira imagem, que foi através do microscópio, e as macroalgas, quando a gente dá aquele passeiozinho no rolê, lá na beira da praia, na orla, né, no costão, você vê as algas macroscópicas. Tá bom? Obrigado, aluno. Espero que esse vídeo tenha contribuído para o conhecimento de vocês nessa reta final do primeiro bimestre. Obrigado.